Então, é Natal. Neste período, para nós cristãos, há uma responsabilidade maior, porque precisamos ensinar, precisamos falar para as pessoas o verdadeiro sentido do Natal. Temos vivido numa sociedade que tem entendido este momento de forma distorcida, mas cabe a nós, como servos de Deus, aproveitarmos as oportunidades para falar a verdade sobre o verdadeiro sentido desta palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e exaltamos o teu nome, porque reconhecemos, Senhor, a tua majestade, a tua glória, a tua soberania, Senhor, na tua igreja, em nossas vidas. Continua, Senhor, abençoando este momento. Abre, Senhor, nossas mentes, nossos corações, que possamos compreender de forma correta o que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite, Senhor. Usa, Pai, este teu servo, menos de mim, Senhor, a cada minuto, e mais de Ti, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada, em nome de Jesus, amém. A palavra Natal tem sua origem latina e significa basicamente nascimento. E eu quero fazer uma pergunta: qual é a sua reação diante de receber um presente precioso? Qual é a sua reação diante de uma boa notícia? Nesse texto que acabamos de ler, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, eu vou só voltar um versículo, a partir do versículo 9, diz que o anjo do Senhor veio sobre os pastores, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não tenham medo, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Na Bíblia nós não vemos muitos sobre a celebração do nascimento de Jesus, mas o nascimento de Jesus tem uma importância tremenda. Esse Jesus que tem trazido tantas divergências, esse Jesus que em pleno século 21 muitas pessoas continuam entregando as suas vidas nas mãos dele. Esse Jesus que é Salvador, esse Jesus que é o Cristo, o ungido, o Senhor. O que podemos nós aprender sobre o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus tem muitos significados. Deus mostra para nós muitos ensinamentos em relação ao nascimento de Jesus. Precisamos pensar que sem o nascimento de Jesus não haveria a sua morte na cruz. Se não houvesse a morte de Jesus na cruz, nós não teríamos salvação, perdão pelos nossos pecados. Sem a morte de Jesus na cruz não haveria ressurreição. O nascimento de Jesus, ele faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus. No nascimento de Jesus, Deus mostra que Ele existe. O nascimento de Jesus nos mostra que Deus existe e que é real. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, ou em outras traduções, no princípio era
a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O nascimento de Jesus nos mostra que Deus existe, que Deus é real, e que Deus se manifestou a todo o povo, a toda a humanidade, porque Deus se fez carne e habitou em nosso meio. Jesus, ele vai dizer também no Evangelho de João, um pouco mais à frente, no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Também no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 8, Felipe diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus lhe diz: eu estou convosco há tanto tempo e ainda não me conhece. Quem me vê a mim, vê o Pai. O nascimento de Jesus é a prova de que Deus existe, de que Deus é real, de que Deus se fez carne e habitou em nosso meio, de que Deus se manifestou para toda a humanidade. O nascimento de Jesus também nos mostra que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. 1 João capítulo 2, versículo 2. 1 João capítulo 2, versículo 2. E Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O Natal, o nascimento de Cristo, é um presente para todos nós, pecadores. Deus é justiça, porque o preço do pecado da humanidade precisava ser pago. A justiça é algo que faz parte do caráter de Deus. Não podemos separar Deus de sua justiça, porque ela está diretamente ligada ao seu caráter. E Deus não poderia perdoar o homem, a humanidade, sem um sacrifício, sem um preço a ser pago. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado da humanidade precisaria ter um sacrifício justo, porque Deus é perfeito, Deus é justo, e não poderia ser qualquer sacrifício. E Deus, olhando para a humanidade, onde encontraria um sacrifício justo para pagar o preço pelos nossos pecados? Não existia, não existe. Por isso o próprio Deus se fez carne e habitou em nosso meio, e Ele, através de Jesus Cristo, se tornou um sacrifício perfeito. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele satisfez a justiça de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O nascimento de Jesus mostra que Deus existe, que Deus é real e que Deus se manifestou ao povo através de Cristo.
O nascimento de Jesus mostra que Deus é justo e que também é um Deus amoroso. O nascimento de Jesus mostra que Deus cumpre as suas promessas. Um texto até que foi lido, Mateus capítulo 1. A partir do versículo 20. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Desde a queda do homem no jardim do Éden, muitas promessas vão se cumprir na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus existem inúmeras promessas. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, no final do versículo, Jesus diz que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas assim como a Bíblia tem muitas promessas boas para aqueles que buscam a Jesus como o Senhor de suas vidas, a Bíblia também tem promessas de julgamento e de condenação para aqueles que não querem compromisso com Jesus. A pergunta que nós precisamos nos fazer, sabendo que Deus cumpre as suas promessas, que tipo de promessa nós queremos que seja cumprido em nossas vidas? Aquelas que dizem que os que estão em Cristo têm vida eterna, ou aquelas que dizem que aqueles que não estão em Cristo já estão separados para a morte? João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que tipo de promessa nós queremos que se cumpra em nossas vidas? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. 2015 está chegando. Que promessa nós queremos que se cumpra em nossas vidas? Nós sabemos que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Nós sabemos que o Deus a qual nós servimos é um Deus que não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O nascimento de Jesus, ele mudou a história da história. Hoje nós conhecemos a história antes do nascimento de Jesus e a história depois do nascimento de Jesus. Muitos aqui de nós temos uma vida antes de conhecermos já Jesus
e uma vida após conhecermos a Jesus. Jesus, ele veio para mudar a história do mundo, a história de nossas vidas. Nós precisamos não parar de anunciar que houve, de dar esta boa notícia para toda a humanidade, de que Deus existe e que se revelou à humanidade através do nascimento de Jesus, de que Deus é amor, mas de que Deus também é justiça, de que Deus cumpre as suas promessas, e cabe a nós escolhermos quais promessas queremos que Deus cumpra em nossas vidas. O nascimento de Jesus também nos mostra que Deus se importa conosco. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Um dos textos mais tristes que eu vejo na Bíblia, está no livro de Gênesis, capítulo 6, quando Deus diz, na palavra de Deus tem uma expressão de que Deus se arrependeu, mas na verdade, no original, essa expressão diz que Deus teve uma profunda tristeza, uma tristeza indescritível, pelo fato dele ver a sua criação cada vez mais se perdendo em pecados. E nós podemos ver ao longo da palavra de Deus, como Deus se preocupou com o seu povo, resgatando eles, trazendo ele para perto. O povo se rebelava, adorava outros deuses, Deus os punia, mas quando eles abriam o coração, Deus os chamava de volta para perto de si. E no nascimento de Jesus, Deus prova a grandeza do seu amor, porque em Cristo Jesus, Ele quebrou o véu, rasgou o véu, melhor dizendo, que nos separava dele. Hoje, em Cristo Jesus, não há nada que nos separe do amor de Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Por que será? Será que é porque nós nos tornamos pessoas melhores? Não. É porque a sua graça foi derramada em nossas vidas. O sangue de Jesus, o sacrifício perfeito, nos purifica de toda a injustiça, de todo o pecado, e nos dá esse acesso à presença de Deus. Deus se preocupando com o nosso bem-estar, Deus preocupado em como nós estamos nesta vida, neste mundo. Deu para perceber como a nossa sociedade tem entendido de forma diferente. Deu para perceber quão grande é a nossa responsabilidade de ensinarmos os nossos filhos, os nossos netos, o verdadeiro sentido do Natal. Deus, em Cristo Jesus, tem nos chamado para sermos parte de sua família, para sermos o seu povo. E esta alegria, e esta notícia, precisa encher os nossos corações de alegria, todos os dias, todos os dias. Não só neste momento de final de ano. É verdade que, de certa forma, mesmo sem muitas pessoas entenderem o real significado do Natal,
mas parece que os corações das pessoas parece que ficam mais amolecidos, e nós precisamos aproveitar essas oportunidades para falar da verdade, para falar de Jesus, para falar do nascimento de Jesus, para falar do verdadeiro Natal. Como nós temos encarado esse período de nossas vidas? O nascimento de Jesus é de grande valor, e nós precisamos celebrar, nós precisamos comemorar, nós precisamos festejar a pessoa de Jesus, porque Deus nos deu o seu Filho, para que nele nós pudéssemos ter vida, e uma vida com excelência, uma vida com abundância. Que nós possamos, não só nesta noite, mas em cada dia de nossas vidas, anunciar o Natal, todos os dias, o nascimento de Jesus. Talvez por isso hoje ninguém saiba uma data exata em que Jesus nasceu, para que possamos fazer todos os dias, anunciar o nascimento de Jesus, dar essas boas novas, de que há esperança, de que há salvação, de que Deus nos ama, de que Deus é amor, de que Deus é justiça, de que Deus cumpre as suas promessas, que Deus se importa com cada um de nós. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus dizendo, não é só nesse período, todos os dias, todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos difíceis, Ele é um amigo presente. Que possamos anunciar as boas novas de Jesus. Eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, é porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.